Olá, nos debates virtuais de hoje nós recebemos aqui o professor Leonardo Rabelo, que fez graduação em Direito comigo na UERJ, fez mestrado em Direito e Economia e fez doutorado em Direito na Universidade de Gama Filho. Já começo agradecendo aqui a presença e quero começar sabendo como é que foi essa transição do aluno Leonardo Rabelo, aquele que estudava lá na UERJ comigo, para o professor Leonardo Rabelo, que hoje é coordenador dos cursos estrito sensu de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Veiga de Almeida e pró-reitor de pós-graduação também da Universidade Veiga de Almeida. Como é que saiu o aluno, o Léo, para virar o professor Leonardo Rabelo hoje dessa instituição? Luiz, você foi testemunha ocular, na verdade. A gente conviveu muito tempo junto e na verdade, eu comecei a faculdade, eu não sabia muito se era aquilo que eu queria, era fazer direito. Meu pai, eu costumo dizer que ele falava, faz o que você quiser da sua vida, mas faça direito. Aí eu achei imediatamente que eu tinha que fazer a faculdade de direito e eu não sabia se era muito isso que eu queria, mas o meu pai me conhecia melhor do que eu. Né? Meu pai e minha mãe falaram, olha, você tem essa vocação, vai, faz. Eu resisti durante muito tempo, eu costumo dizer que a adolescência dura até o dia que você começa a concordar com seus pais e se servir da experiência deles. E quando eu terminei a faculdade, meu pai, eu começando a advogar, também senti que não era muito vocacionado. Eu achava que não podia cobrar honorário, porque todo honorário era excessivo, porque era muito dinheiro, eu não me sentia bem naquela situação. E aí meu pai falou, não, eu acho que você tem perfil para ser professor, você deve fazer mestrado. Eu falei, pai, professor? Ele falou, não, eu acho que você tem que ser professor. E aí, na minha primeira aula de mestrado, que era um mestrado que tinha convênio com a Associação da Magistratura do Trabalho, as aulas só tinha juiz na minha turma, tinham 2 ou 3 advogados só, foi com um professor chamado Arion Romita. Ele entrou pequenininho. Quando ele começou a falar, eu olhei e falei, é isso que eu quero ser. Foi meu orientador de iniciação científica na UERJ, eu conheço bem. É isso que eu quero ser igual aquele sujeito. E aí a minha veia acadêmica despertou, mas demorou até... Porque o problema é que a gente sempre resiste, né? A gente quer marcar uma posição enquanto filho, enquanto lugar na sociedade. E meu pai falava, eu acho que você tem que fazer isso, eu queria fazer outra coisa. Aí abri uma empresa, achei que ia ficar rico, não fiquei. Um dia que eu comecei a ouvir a experiência deles e como eles analisavam o que eu poderia fazer, foi quando tudo decolou. E aí eu descobri a paixão pela academia. E sua primeira vez na docência, como é que foi? Foi aonde isso? Foi na Veiga de Almeida, no dia do meu aniversário. A gente sabe, né, os nossos melhores professores davam aula e não colocavam nada no quadro. Eles eram praticamente palestras. E eu coloquei 10 pontos, era uma aula de teoria do Estado, coloquei 10 pontos anotados num papel em cima da mesa e voltava olhando e falando o que eu sabia sobre aquele ponto. Eram 2 horas de aula e quando eu percebi que eu tinha terminado os 10 pontos, eu olhei para o relógio e tinham passado 10 minutos de aula. Aí eu falei, não é assim que dá aula não. Aí eu passei 1 minuto e 50 aprendendo a fazer... A dosar o tempo e aprendendo a dar aula, porque na verdade quando a gente faz mestrado, quando a gente faz doutorado, ninguém ensina a gente a dar aula. A gente aprende a ensinar pelo exemplo. E eu tive muitos exemplos de como ser professor e muitos outros exemplos de como não ser professor. E foi tabulando essas coisas que eu fui conseguindo construir a personalidade. Mas foi muito interessante. No primeiro dia eu terminei a aula, tinha 10 minutos de aula. Aí eu falei, bom, vou aprender a dosar o tempo, como aquele jogador que vai cadenciando o jogo. Aí eu aprendi a cadenciar o jogo, mas todo mundo aprende assim, todo mundo aprende com a experiência. Pois é, o mestrado e o doutorado, eles nos ensinam a pesquisar e não a lecionar, né? E, bom, aí já falando da sua produção acadêmica, o objetivo dos nossos debates virtuais de hoje, a sua pesquisa foi na área de sindicatos. A sua tese de doutoramento fala sobre a afirmação do princípio de liberdade sindical como direito fundamental no Estado Democrático do Direito. Depois você escreveu um livro, Vida e Morte do Sindicato no Brasil, parece que é um livro já assim,
meio que adivinhando o que estava prestes a acontecer, né? Foi do livro de 2015, e um artigo sobre a atuação das centrais sindicais no direito comparado. Então, eu queria centrar os debates virtuais de hoje nessa questão sindical. Queria começar pelo seu entendimento sobre qual é a real importância do sindicato na representação dos trabalhadores nesse momento que nós temos, no momento em que nós temos uma crise econômica clara, mas que nós temos um desaparelhamento do sindicato, um sindicato que parece não estar muito alinhado hoje com a expectativa dos trabalhadores. Como é que isso está funcionando hoje no Brasil? Essa necessidade de um sindicato forte, a necessidade de uma representação de voz do trabalhador, que enfrenta questões de reforma trabalhista, de reforma previdenciária, e, por outro lado, um certo afastamento do sindicato desse papel. Bom, o sindicato, primeiro que eu entendo, a figura do sindicato ela terminou sendo, por falta de expressão melhor, um pouco demonizada como sinônimo de problemas, sinônimo de pessoas problemáticas, sinônimo de pessoas barulhentas. Mas é preciso que se pense primeiro o que é o sindicato. A palavra sindicato, ela vai se originar no francês mais próximo, syndicat, que vem do grego sund, que quer dizer procurador, que foi, no direito, por exemplo, o procurador, o síndico, que vem do mesmo expressão sund, é o síndico da massa falida, é o síndico do condomínio, é o seu procurador. Então, o sindicato é aquele que fala por você. E ele fala no momento de uma impossibilidade de se conciliar interesses, que é a impossibilidade entre empregado e empregador, capital e trabalho, que sempre vão olhar para lados diferentes, e ele é essa pessoa que entra para tentar conciliar e fortalecer a pessoa que é mais fraca, que é o empregado. A figura do empregado, é importante que você pense o seguinte: hoje, né, a gente vive um momento de reforma, eu chamei muito tempo de deforma trabalhista, em que a grande vantagem é que o negociado vale sobre o legislado. Isso é uma enorme vantagem, porque o trabalhador é livre para negociar as suas condições. Eu conheço poucos trabalhadores livres a ponto de negociar suas condições. Por exemplo, o Neymar. Se disserem para ele: Neymar, você precisa chegar às 7 horas da manhã para treinar, ele vai falar assim: eu não acordo antes de meio-dia. Eles vão dizer: então você vai ser demitido. Ele fala: ok, não tem problema. Existem muito poucos Neymares em todas as áreas que possam inverter a relação de poder de tal forma que ele possa negociar alguma coisa. A maioria das pessoas vai negociar e vão dizer: não tem como negociar. E o papel do sindicato é fortalecer essas pessoas para dentro desse conflito, porque o conflito capital e trabalho vem do quê? A empresa é uma atividade econômica organizada. Ela serve para ganhar dinheiro, é para isso que ela existe. Isso não é errado. E o trabalhador é a força que faz com que ela ganhe dinheiro. Então ele também quer ganhar, mas ele não vai ganhar dinheiro, ele vai ganhar o salário dele, que é o combinado. Então a empresa sempre vai achar que paga muito e o trabalhador sempre vai achar que ganha pouco. E esse conflito, ele não tem possibilidade de se conciliar. O sindicato entra no meio para tentar fazer com que as condições daqueles que ele representa como procurador melhorem. É o único papel dele. É um papel corporativista no melhor sentido da expressão. Ele defende aquele corpo de pessoas, ele defende aquelas pessoas que ele representa, que ele é procurador. E como o sindicato no Brasil se fortaleceu, a origem é muito, muito anterior, nas ligas operárias, mas como ele se fortalece no regime militar, as pessoas imediatamente associam o sindicato, a figura do sindicalista, a figura do sindicalista a um baderneiro, o que absolutamente não é verdade. Quer dizer, você tem filha, eu tenho filha, talvez se a nossa filha dissesse assim: eu tô com um namorado, a primeira pergunta que a gente ia fazer: o que ele faz? Aí ela dizia: é sindicalista. A gente que trabalha com trabalho talvez torcesse o nariz. Imagina a sociedade, ela tem um preconceito, e aí na pior acepção da palavra, com relação à figura daqueles que defendem os interesses de uma coletividade.
Bom, esse momento de fortalecimento do sindicato, né, no Brasil ficou muito claro que foi um período específico onde nós tínhamos a questão da hiperinflação. E aí havia necessidade de intervenção do sindicato para que fosse negociado o gatilho salarial, para que o sindicato pudesse negociar com as empresas como é que ia se dar a reposição daquela inflação. E aquilo era absolutamente necessário. A gente está falando de uma inflação que chegou a 84% em um mês. Então o poder de compra se esvaziava em dias. A necessidade de se fazer essa recomposição era premente, era importante, era absolutamente necessária. Nesse momento o sindicato cresceu. E cresceu também durante o período da ditadura, como um local de resistência, como um local de se discutir uma questão de uma outra possibilidade política, de uma possibilidade de uma abertura democrática. Então o sindicato, durante aí 20 anos, teve a sua importância clara para o trabalhador. Quando chega na década de 90, o sindicato, ao mesmo tempo, deixa de haver a hiperinflação como plano real, e tem a queda do Muro de Berlim, a redemocratização do Brasil. O Brasil já deixou de ser necessário aquele espaço de resistência. Então, o sindicato me parece ter perdido um pouco a força, a representatividade. E aí começou a trabalhar para a sobrevivência. Você via sindicatos abrindo videolocadoras, você via sindicatos abrindo, o que hoje é muito comum, planos de saúde coletivo, como forma de atrativo dessas pessoas para, de própria manutenção, né, do aparelho sindicato. Como é que vai ser agora? Qual é a tua perspectiva, já que você tem uma bola de cristal nessa história, qual é a sua perspectiva para o sindicato pós-imposto obrigatório? Como é que o sindicato vai sobreviver? Para onde que ele vai ter que migrar nesse momento? Bom, o sindicato vai começar a trabalhar como se fosse uma empresa, porque ele tinha uma natureza próxima da empresa com uma receita certa, que era um dia de trabalho de cada pessoa que trabalhava naquela atividade. Isso variava, Luiz, de 3 milhões de reais a 30, assim, não tinha limite, né? E é um dinheiro que não era fiscalizado por ninguém. Então, se tornou um grande negócio. Com o fim do imposto sindical, eles vão trabalhar como uma empresa mesmo, com captação de clientes. Mas agora, puxando a bola de cristal, eu vou falar uma coisa que as pessoas não têm falado. O espaço de ocupação do sindicato, a partir do ano que vem, vai ser o espaço da representação política. Eles vão, quer dizer, você vê vários movimentos, né? Você vê bancadas religiosas, você vê a bancada da arma, você vê a bancada dos ruralistas, a bancada dos industriais e a bancada dos trabalhadores, que era representada pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2018, o investimento vai ser pesadíssimo na eleição de representantes de centrais e de sindicatos e confederações, e vai ter uma construção de uma bancada, porque é o único espaço que eles nunca se preocuparam em ocupar. Você tem um ou outro deputado, um senador, nem... Um Paulinho da Força, que ficava alguma coisa assim. Quase caricata. E em 2018 o investimento vai ser seríssimo na eleição, tanto majoritária quanto nas de assembleias e as representações do Congresso, dos representantes das entidades sindicais. E até no caso das centrais sindicais, que não são propriamente sindicais, mas que têm uma semelhança, e eles vão ocupar esse espaço da política, porque é um espaço de sobrevivência hoje para isso, para eles. Bom, você escreveu um artigo sobre a atuação das centrais sindicais no direito comparado. Você já começa o artigo advertindo que é um erro comum se trazer, quando vai falar de direito comparado, simplesmente se trazer uma solução legislada de outro país e tentar aplicá-la no direito brasileiro de forma estanque. Mas alguma dessas soluções do direito comparado se aproximaria da nossa cultura, da nossa possibilidade? Existe algum caminho nesse estudo para o direito comparado que a gente pudesse absorver aqui no direito brasileiro? O professor Celso Mello foi nosso professor de Direito Internacional.
ele era muito taxativo quando ele dizia, olha, direito comparado é uma coisa muito mais complicada do que as pessoas acham, porque comparar lei não é fazer direito comparado. O que eu busquei identificar nesse momento, já tem um tempo que eu estudei essa temática, é que identificar a figura das centrais, que eram supracategoriais em vários lugares do mundo, porque no Brasil elas não tinham espaço dentro da estrutura do direito sindical. A estrutura era organizada com confederações, federações e sindicatos, como se fosse uma pirâmide. Como você não pode ter mais de um sindicato por base territorial, né, pelo artigo 8º, inciso 2, princípio da unicidade, as centrais sindicais elas ficavam flanando sobre isso. Então, as centrais, por exemplo, não tinham direito ao imposto sindical. Então, elas tinham adesão voluntária das confederações, federações e sindicatos que usavam. Então, a CUT virou uma grande grife em que você usa a estrutura e a segurança dada por aquele ente politicamente muito representativo. Tanto que no primeiro governo Lula, o presidente da CUT saiu. Um dia ele fechou a sala de presidente da CUT, no outro dia ele abriu a sala do ministro do Trabalho. Então, esse tipo de representatividade das centrais e me fez querer entender como é que elas funcionavam no mundo inteiro. Na verdade, o modelo é um pouco diferente. No Brasil, elas são supracategoriais e recebem qualquer coisa que queira, ou qualquer categoria, ou qualquer nível que queira se associar. E elas não têm essa amplitude em nenhum dos casos que eu estudei. Elas sempre fecham, elas abrem em mais de uma categoria, mas elas não são... elas são mais assemelhadas à figura da confederação, que seria no Brasil, do que a figura da central, né? E quando a gente hoje tem centrais sindicais no Brasil com 16 milhões de associados. Existe uma central sindical chamada Pública em Brasília, de servidores públicos, que ela tem 16 milhões de associados. Qualquer coisa que tenha 16 milhões de pessoas no Brasil é uma potência, né? E hoje eles estão partindo para a universidade corporativa. Eu acho que a gente, nos próximos 10 anos, vai ver algumas mudanças nesse cenário envolvendo a figura das centrais sindicais. Até porque a gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador é feita pelas centrais sindicais. Então, a gestão e a divisão desse bolo, desse dinheiro, que pega 10% da rescisão de todas as pessoas do Brasil, é gerido pelas centrais sindicais. Então, acho que são entes a serem observados nos próximos anos, como é que eles vão ocupar o espaço. Você começou essa resposta falando sobre o princípio da unicidade sindical. Qual é a tua avaliação? O princípio da unicidade sindical ainda tem espaço? Ele deve ser alterado? Nós temos... como é que fica a questão do Brasil em relação ao restante do mundo também nesse ponto? Pois unicidade, ela vem de único, né? A impossibilidade de ter mais de um. É diferente da unidade, que é uma evolução em vários países, como Itália, como Alemanha, que é o seguinte: você pode ter quantos quiser, mas você opta por ter um. Isso é filho da liberdade. A unicidade é filho do autoritarismo, porque você só pode ter um. É diferente de você poder ter quantos você quiser e optar por ter um. O Brasil está na contramão disso há muito tempo. Filho do autoritarismo, porque a ideia era que o governo militar preferia negociar com uma única pessoa do que com várias pessoas distantes. Então aí é aquela... Oliveira Viana, no caso. Isso, e a Carta a Carta della Lavoro, que era lá o último livro do Código Civil italiano, que inspirou Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era uma figura curiosíssima, né? Eu acho que o Getúlio Vargas morre esse mês, né? Ele nunca morreu no Brasil, porque ele sempre esteve vivo na proteção dos trabalhadores. Agora ele morreu, enterraram o Getúlio Vargas. E ele se inspirava tanto na figura do Mussolini, as pessoas diziam, não, mas essa influência da Carta della Lavoro não é clara. É clara sim. E outra coisa, quando ele viu que o Mussolini colocava a foto dele em todas as repartições públicas, ele se encantou tanto com aquilo, com aquele culto à personalidade, que ele inaugurou no Brasil o que se faz rigorosamente até hoje nas 3 esferas, que é o presidente da República ter foto em todas as repartições. Ele copiou isso do Mussolini. Então a adoração dele era uma coisa muito clara. E a unicidade vem daí. Isso não mudou. Isso não mudou, inclusive, em 88.
quando você tinha um monte de representantes de trabalhadores na Constituinte e ninguém quis mexer nisso, porque estava bom do jeito que estava, né? Se você tinha a possibilidade de receber dinheiro, trabalhando ou não, e aí eu acho que o grande vilão dessa história é a figura do sindicato de gaveta, né? Que recebia o dinheiro e não trabalhava. Você tinha... Por que você vai mudar uma coisa? Então a universidade ela foi ficando para manter um sistema que estava bom para quem controlava esse sistema. Bom, então agora assim, eu tenho a pergunta relativa à questão da terceirização. Como é que fica essa relação entre terceirização e sindicato? Como é que a gente vai pegar uma empresa que agora pode ser ela dentro do mesmo prédio, dentro da mesma unidade de produção, ter diversas empresas diferentes, talvez com classificações de ocupação distinta, e se você acha que isso vai atrapalhar mais ainda esta questão sindical com essa possibilidade de terceirização mais ampliada? Esse mês, eu nunca pensei que alguém tivesse a coragem, eu acho que a palavra é coragem ou irresponsabilidade, de fazer uma coisa dessa natureza sendo discutida em menos de 2 meses. Nunca achei que um governo tivesse essa ousadia ou irresponsabilidade. Enfim, o que se fez foi pegar um modelo que funciona nos Estados Unidos, com a cultura americana. O americano trabalha por semana. Ele sabe que sexta-feira é o dia de pagamento dele. Então ele pega um modelo e faz assim, ó, Brasil, toma. Agora você recebe por hora, agora jornada intermitente. Isso é ruim até no nome, porque não retrata o que é um instituto. Você terceiriza o que você quiser, você mudou toda a estrutura, pegou um modelo norte-americano, transportou para o Brasil todo de uma vez, né? E as pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo ainda. Outro dia, no trabalho, eu estava conversando, aí uma pessoa, um amigo que nem trabalha lá, mas que estava lá me visitando, ele falou assim, olha, se for para eu ser demitido, que seja até o dia 11 de novembro, porque pelo menos eu sei que eu vou levantar o meu fundo de garantia, meus 40%, que depois disso nem isso eu vou fazer. Eu vou ter que fazer acordo para levantar 20% e 80% do fundo. Quer dizer, esse dinheirinho que foi liberado do fundo de garantia, que eu saquei também, gostei, tinha dinheiro preso lá, foi uma distração, né? Foi uma cortina de fumaça para mexer em muito mais coisa. E agora a discussão é, se você sai de um emprego e vai para outro, você não tem que sacar seu fundo de garantia, não. Ele é para sua garantia. Quer dizer, ele liberou uma distração e agora nem o seu fundo de garantia termina sendo seu. Então, e aí, ontem eu estava numa gravação de outro programa e as pessoas falaram assim, mas a pessoa que fazia o debate falou, mas ele prometeu que ele vai fazer uma medida provisória. Eu falei, mas quem é que sanciona uma coisa sem nenhum veto para uma semana depois ou um mês depois dizer que vai mudar alguma coisa? Se fosse para mudar, teria que mudar antes da sanção. Então, isso, assim, as chances são mínimas. E se for, alguma outra cortina de fumaça de algum absurdo, por exemplo, de você autorizar uma mulher grávida a trabalhar em atividade insalubre. Aí pega uma coisa assim, que é excrescente, e fala, olha, fiz uma medida provisória. A medida provisória não se propõe a isso. A medida provisória tem 2 requisitos, urgência e relevância. Isso não tem nem urgência nem relevância. Para agora, para isso, quer dizer, a relevância do Instituto naturalmente tem, mas isso poderia ter sido feito antes da sanção. Então, eu acho que está sendo feito um jogo. Eu me lembro muito bem que quando passou a terceirização, 2 dias antes, saiu uma notícia no jornal de que ia acabar o imposto sindical. Não tinha, o assunto nem era reforma ainda. Vai acabar o imposto sindical. Aí os sindicatos começaram a regalar o olho, né? Tomaram um soco na ponta do queixo e passou a terceirização. Eles não tiveram tempo de reação. Essa foi a questão. Estavam completamente tontos mesmo. Tontos. Falaram, e aí foi. E aí uma pessoa fala, mas tem pontos positivos na reforma. Eu falei, tem 3 pontos positivos e 80 negativos. Se isso fosse uma luta de boxe, você tomava 87 socos e dava 3. E aí você quer me convencer que você ganhou a luta? Ou que a luta foi boa para você? Não foi boa para você. Você tem 3 coisas que podem ser consideradas positivas.
Uma coisa que eu sempre defendi, eu não posso ser hipócrita, é que eu achava que ou ser obrigado a gozar 30 dias de férias, se você pudesse parcelar, podia ser melhor até para a saúde do trabalhador. E eu há anos defendo isso, não vou mudar minha opinião agora. Eu acho que o parcelamento de férias não é ruim. Como eu acho que o fim do imposto sindical vai reinventar essa história toda, que a gente já conversou, e também acho que pode ser positivo. Agora, de resto, não tem uma vitória. Assim, as empresas estão absolutamente felizes, né? Se quiser fazer debate, tem que chamar um economista, porque ele vai defender o ponto de vista econômico da empresa, e uma pessoa que trabalha com direito social. E fora isso, vai ser difícil você encontrar um advogado que estude e que não seja advogado de empresa, porque isso também não há defeito nenhum, né? Para você ser advogado da empresa não há defeito nenhum. Isso vai construir a sua lógica, teórica inclusive. Mas o debate entre advogados de empregados e economistas é o debate que é réplica da história do capital do trabalho. Né? Quem paga acha que paga muito. Quem ganha acha que recebe pouco. Como conciliar o inconciliável? Bom, indo agora para a parte final aqui dos nossos debates, eu vou lhe fazer uma pergunta aberta que a gente faz para todo mundo aqui, que é se tem alguma coisa que eu não lhe perguntei durante a entrevista que de repente você tenha lembrado depois e falado, olha, tem um ponto que eu quero completar ou uma consideração final, alguma coisa que você queira falar sobre essa questão de reforma sindical e trabalhista. Eu acho que é importante que todo mundo entenda que o mundo do trabalho, de quem provavelmente está assistindo a gente é estudante, e até do nosso mundo do trabalho daqui para frente, não vai mais ser como foi. Eu tenho certeza que você ouviu dos seus pais, como eu ouvi dos meus pais, como quem está ouvindo a gente ouviu dos pais, faça um concurso público, porque só aí você tem certeza que você vai ter uma aposentadoria e que você vai ter dinheiro. Isso não é verdade. Até isso, que sempre foi um dogma, não é mais verdade. O trabalho, o mundo do trabalho se transformou e vai continuar se transformando numa velocidade que é difícil para a gente acompanhar. Vai ser essa reforma, ela não atinge o trabalho como fator de produção, ela atinge a figura do emprego. Então, a construção de competências múltiplas, capacidade de organização, criatividade, capacidade de se reinventar como profissional, de se fazer necessário, são as grandes chaves para a manutenção do trabalho. Quem trabalha na comunicação, e a gente está no núcleo de comunicação aqui agora, fazendo a gravação do programa, já é um pouco acostumado com a figura do freelancer, com a figura da pessoa jurídica. Isso no universo da comunicação, do jornalismo, da TV, não é uma coisa que eles desconheçam e que seja... É muito comum, por exemplo, um fotógrafo ter uma foto, levar na redação do jornal e vender essa foto e ganhar por aquilo. Mas na esmagadora maioria das outras áreas, não é dessa maneira. As pessoas estão acostumadas com o emprego, da carteira assinada, e esse paradigma vai mudar. As pessoas vão trabalhar muito mais por job, muito mais por projeto, muito mais por missão, por processo, por ação, por aula, e vão se esquecer um pouco dessa... E daqui a um tempo ninguém mais vai lembrar dessa figura do emprego formal, do emprego com fundo de garantia. Isso, na verdade, as pessoas vão trabalhar muito mais, até porque a reforma da Previdência já vai te preparar para não se aposentar mais. Para nós que trabalhamos com a caneta, tudo bem, a gente pode segurar uma caneta até os 90 anos. O problema disso é para quem trabalha com uma enxada, para quem trabalha carregando peso. Essa pessoa não tem vida útil além dos 50 e ela não vai poder se aposentar. Então, eu acho que se eu tivesse que deixar uma dica, principalmente para quem é estudante e resolveu e está assistindo a gente agora, é o seguinte: construa suas competências, porque esse mercado, a gente vive uma era de conhecimento e esse mercado só vai receber quem tiver alguma coisa para entregar. E essa coisa só depende da gente. Se a gente construir esse conjunto de competências, se fizer necessário, for bom, construir um bom currículo,
não existe mercado fechado para essa pessoa. E me resta também lamentar e esperar que se encontre uma solução para as pessoas que não tiveram e não vão ter a chance de trabalhar com a caneta e vão ter que trabalhar com a enxada, porque são elas que constroem o país que a gente vive. Bom, muito obrigado. Eu queria aqui agradecer a presença do professor Leonardo Rabelo, pai da Carolina, da Júlia e do Pedro. Pedrão, Pedrão, figuraça, que nos deu o prazer aqui da entrevista. Um forte abraço.